Olá, alunos do oitavo ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos hoje para a nossa aula 3 de Geografia. Vamos fazer a correção do Aplicando Seu Conhecimento, das páginas 45 a 47. Pessoal, por que eu resolvi dedicar uma aula específica para essa correção? São 3 páginas de exercícios, né? Um assunto que é bastante complexo. Então essa nossa correção também vai servir como uma revisão. Tudo bem? Então vamos lá acompanhando comigo. Na questão 1, tem aí uma imagem de um jogo de xadrez, né? E está perguntando para vocês, com base nos nossos conhecimentos e no que estudamos até o momento, sobre as diferentes formas de regionalização do mundo desde a Guerra Fria, observe a imagem a seguir com atenção e responda, inclusive para vocês responderem no próprio manual. Você conseguiria apontar qual que é a relação desta imagem com a geopolítica? Então a resposta é a seguinte, pessoal. Assim como em um jogo de xadrez, a estratégia faz parte da geopolítica. Vocês podem registrar, inclusive, aí na questão 1, no próprio manual. Na 2, tem aí uma imagem, um texto, falando da República Democrática do Congo. E depois vem a perguntinha. Podemos dizer que o conflito na República Democrática do Congo é um conflito geopolítico? Justifique sua resposta. A resposta, pessoal, é sim. Trata-se de um conflito estratégico no qual os países vizinhos são favorecidos pela fragilidade da República Democrática do Congo, que não possui um governo funcional. Assim, os países invasores conseguem invadir o território e saquear os seus recursos naturais. Tudo bem? Questão de número 3. Eu coloquei um mapa para vocês aí, mais ilustrativo aqui no slide, né? Mas ele traz os mesmos dados desse mapa que está aí na página 45. A partir dos seus conhecimentos sobre a geopolítica, explique quais são as relações de poder representadas no mapa a seguir. Aponte qual estratégia dos países ao criarem um arsenal de armas nucleares, né? Então, o mapa representa o poder dos países no mundo baseado no seu armamento nuclear. A estratégia de cada país ao citar um arsenal de armas nucleares é justamente a demonstração de poder para garantir o controle sobre seu território. Então vemos aí que nós temos os Estados Unidos e a Rússia apontando aí como os países que mais possuem armas nucleares. Tudo bem? Questão 4. É uma questão para você usar o 1 para a ótica socialista e o 2 para a ótica capitalista. Então, na primeira afirmação, distribuição justa de renda, ótica socialista, 1. 2. Geração de lucros para os proprietários nos meios de produção. Então, aí é o 2 capitalista. Venda de força de trabalho, 2 capitalista. Extinção da propriedade privada dos meios de produção, 1 socialista. Distribuição desigual de riquezas, é a 2 capitalista, isso numa visão socialista, tá, pessoal? Separação entre os trabalhadores, também é a 2 na ótica capitalista, obviamente o socialismo fazendo uma crítica ao capitalismo. Tudo bem? A questão 5 vai nesse mesmo pensamento, é um cartaz crítico aí, né? Então verifiquem que tem um cartaz e tem a perguntinha, como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Então também é uma visão socialista crítica sobre o capitalismo, tá? O cartaz descreve a desigualdade social existente dentro da sociedade capitalista, utilizando como, por exemplo, os cuidados com a infância. No segundo plano, nós vemos aí imagens de crianças em um ambiente marcado por injustiças sociais, que é uma crítica dos socialistas para com a ótica capitalista. Tudo bem? Na questão 6, nós temos aí 3 mapinhas, e se vocês voltarem algumas páginas, na página 39, por exemplo, vocês vão ver que tem esse mapa, que é a projeção azimutal. Então nós temos que escolher qual que representa a Guerra Fria. Então é a figura A. Inclusive, eu coloquei aí para vocês também na projeção. Tá bom? Questão 7, pessoal. Existem várias possibilidades de resposta. Então eu achei esse mapa
bastante interessante, porque ele está dividido por cor aí. Vocês vejam a cor amarela, que representa os países na divisão, pela visão dos mundos, né? Pela teoria dos mundos. Na visão de primeiro mundo, segundo mundo está em laranja e o terceiro mundo está em verde. Então você pode escolher. Aí no manual pede que vocês façam 3, né, países de cada mundo. Então, o primeiro mundo você pode citar, por exemplo, né, Estados Unidos, Canadá, Japão. Segundo mundo, Cuba, Rússia, Cazaquistão. E o terceiro mundo, África do Sul, México e Índia. Então, são só possibilidades de resposta. Então, você pode consultar o mapa e formular a sua resposta. Na questão 8, tem um texto sobre o Muro de Berlim. Né, qual que era o objetivo? Então a divisão acabou em novembro de 89, depois que a Alemanha Oriental abriu um muro em meio a uma maciça pressão de manifestantes e abertura política na União Soviética. Então a construção do Muro de Berlim em 61 visava, então temos aí algumas afirmações. Alternativa C, impedir o fluxo de pessoas para a Alemanha ocidental capitalista. Tudo bem? Então a 8 é a C. E a 9, verdadeiro ou falso? Apesar do fim da União Soviética, o sistema socialista permaneceu na maioria dos países do mundo. Falso. Então nós temos aí na maioria dos países do mundo o capitalismo. A segunda, uma das principais causas do fim da União Soviética foi a crise econômica e a insatisfação da população com o sistema socialista. Verdadeiro. Os altos investimentos no setor militar e em tecnologias durante o período da Guerra Fria agravou a crise econômica na União Soviética. Verdadeiro. Tá? Então eles fabricaram muitas armas e a população ficou com fome, né? A próxima. Com a queda da União Soviética Socialista, houve a expansão do capitalismo, que é o sistema adotado por quase todos os países do mundo. Verdadeiro. A última. Junto ao fim do sistema socialista, houve também a queda do sistema capitalista. Falso. Então nós temos aí a maior parte, né, dos países capitalistas. Tudo bem? Pessoal, então o que eu vou fazer? O quiz, ele tem conteúdo dessa aula correção e também do vídeo complementar que está anexado aqui na aula. Então, antes de responder o quiz, assistam a videoaula, o vídeo complementar e leiam as páginas do manual. Então, no caso aqui, vocês vão fazer uma revisão, tá bom? O quiz terá perguntas dessa aula, correção, revisão e também do vídeo complementar. Em caso de dúvidas, contem sempre comigo, me escrevam. Abraço, muita saudade de vocês, agradeço a atenção e até a próxima, pessoal!